Pai, em nome de Jesus, diante da Tua presença, Senhor, nós queremos, em primeiro lugar, agradecer por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, Senhor, pelos milagres, Senhor, Pai querido, apesar, Senhor, das dificuldades que o tempo tem trago, Senhor, o Senhor continua fazendo a obra, Senhor, Pai querido, Senhor, apesar, Senhor, de muitos irmãos ter se tornado, Senhor, às vezes, Senhor, não correntes, Senhor, na congregação, na comunhão do corpo, Deus Pai, ainda assim o Senhor tem salvado, Senhor, e trazido vida às pessoas, Deus Pai. E hoje, Senhor, eu quero agradecer pelos milagres que tem feito, pelas novas almas que se batizaram no ano que passou, Deus Pai, por aqueles que estão se preparando para esse ano se batizarem, Senhor, Pai querido. Nós oramos, Senhor, pelas almas que estão, Senhor, ouvindo o Evangelho de Deus, Deus Pai, Senhor. Somos gratos, Senhor, Pai querido, pela vida que o Senhor tem nos dado. E nesse momento, Senhor, nós queremos interceder, Senhor, pelos nossos irmãos, amigos, parentes, Senhor, que nós amamos, Deus Pai. Nós queremos colocar a vida da irmã Dora, da irmã Ádia, e continuar orando pela saúde e a completa restauração, Senhor, da saúde delas, Deus Pai. Nós pedimos pelo conforto, Senhor, mediante a enfermidade, Deus Pai, neste momento, Deus Pai. Senhor, Pai querido, Tu és o Deus que pode ser um analgésico, Senhor, na nossa vida e remover toda a dor do corpo, Deus Pai. Senhor, eu te peço, Senhor, pela Tua misericórdia sobre a vida da irmã Dora, que tem sofrido, Senhor, com o tratamento da quimioterapia, com as dores, Senhor, da enfermidade, Deus Pai, que o Senhor possa trazer a ela descanso, fortaleza, Senhor, paz no Espírito, Senhor, Pai querido, para enfrentar essa jornada, Deus Pai. Senhor, nós oramos, Senhor, pela vida da Radassa, essa criança, Senhor, Pai querido, que chegou ao mundo, Senhor, recentemente. Nós pedimos, Senhor, pela saúde dela neste momento. Nós pedimos, Senhor, pela tranquilidade no coração dos seus pais, dos seus avós, Deus Pai. Nós pedimos, Senhor, Pai querido, Senhor, pela a senhora Ângela, Deus Pai. Nós pedimos para que o Senhor possa ajudar, Senhor, nesta operação que ela falar. Senhor, Tu és o médico dos médicos, Senhor, o Senhor dos senhores. Tu és aquele que tem o poder de fazer um milagre, Senhor, Pai querido, e fazer com que até, Senhor, essa seja curada sem a cirurgia, Deus Pai. E hoje nós cremos, Senhor, Pai querido, que o Senhor possa cumprir a Tua vontade na vida dela e fazer aquilo que for melhor a essa senhora, Deus Pai. Nós oramos, Senhor, pela vida da irmã Jane, Senhor, Pai querido. Senhor, nós somos gratos pela vida da nossa irmã, que é uma intercessora, Senhor, que apesar da idade, Senhor, Pai querido, é fiel, é frequente, Senhor, e nada tem lhe pedido, e eu te peço que o Senhor dê a ela saúde, Senhor, que o Senhor possa ajudá-la no momento da sua cirurgia, Deus Pai. Nós oramos, Senhor, Pai querido, pela igreja civil, por cada trabalhador, por cada pessoa que serve, Senhor, nos departamentos e nos ministérios, pela vida das pessoas que aqui estão, Senhor, Pai querido. Nós oramos, Senhor, Pai, pela vida e a saúde do irmão Paulo, Deus Pai. Senhor, esse diácono tem te servido, Senhor, há anos, Senhor, desde que essa igreja começou, Senhor, Pai querido, ele nunca se negou, Senhor, em trabalhar, em fazer a obra neste lugar, e neste momento ele precisa do Teu auxílio, Senhor, ele precisa da cura, e nós oramos pela cura, Deus Pai. Nós pedimos que Satanás não possa, Senhor, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, ter parte sobre a vida dele e em nenhuma área da sua vida, Deus Pai. Nós pedimos pela sua família, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor traga os recursos, Senhor, que eles possam encontrar uma casa, Senhor, como eles têm buscado, Senhor, que o Senhor possa abrir as portas para que eles possam ter esta casa, Deus Pai. Senhor, Pai querido, eu oro, Senhor, por cada necessidade de cada irmão que neste momento que não tenha compartilhado a oração, mas diante de Ti, coloca a sua necessidade para que o Senhor tenha misericórdia e o Senhor venha ouvir os nossos pedidos, Deus Pai. Senhor, Pai, por isso prepara o nosso coração para receber a resposta, porque nenhuma oração nunca ficou sem resposta, Deus Pai. Senhor, Pai querido, o que eu te peço, Senhor, é que o Senhor olhe com graça, o Senhor olhe com amor para a Tua igreja e o Senhor possa fazer a Tua vontade no nosso meio. Por isso, Senhor, seja para Ti o louvor, a honra e a glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vocês podem, irmão, podem abrir a Bíblia em Isaías capítulo 27. Isaías capítulo 27. Eu hoje vou ministrar todo o capítulo, mas eu vou fazer apenas a leitura do versículo 1, agora no princípio, e depois nós vamos ler o resto conforme nós vamos ministrando. Amém? Então, quero fazer a leitura apenas do versículo 1 nesse momento.
Mais uma vez eu vou orar. Isaías 27, versículo 1 diz assim: Naquele dia o Senhor castigará com sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Pai, Senhor, nós queremos orar diante da Tua palavra, Senhor, agora pedindo que o Senhor quebrante os nossos corações, para que ouvindo a Tua palavra nós venhamos a crer em Ti, Deus Pai. Aqui o Senhor inicia uma palavra profética, Senhor, dizendo que um dia o Senhor derrotará o nosso inimigo, Satanás. Senhor, obrigado, Senhor, Pai querido, porque nós temos esperança, sabendo, Senhor, que apesar de hoje vivemos num mundo que jaz no maligno, um mundo que é influenciado pelos demônios e pelo príncipe das trevas, Deus Pai. Nós sabemos que um dia todos eles serão derrotados, porque assim o Senhor declara. O Senhor declara hoje, Senhor, no capítulo 27, que um dia o inimigo das nossas almas será derrotado. Um dia ele cairá por terra e ele não terá mais nenhum tipo de ação ou poder para agir, Deus Pai. Por isso, obrigado, Senhor, pelo conforto, o consolo da Tua promessa, Senhor, Pai querido, que traz-nos esperança para sabermos, Senhor, Pai querido, que, Senhor, apesar dos dias difíceis que vivemos, os tempos de tribulações que passamos, Senhor, eles serão apenas, Senhor, passageiros, porque na eternidade, Senhor, Pai querido, Satanás não terá nenhum poder. Ali estaremos na presença perfeita do nosso Senhor. E ali, Senhor, viveremos em paz perfeita, em santidade perfeita, conhecendo o perfeito amor do nosso Senhor. Por isso, hoje, ensina-nos a Tua palavra e grava ela no nosso coração, para não perdermos a esperança e a fé. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Amém, queridos. Bem-vindos. Amém. Bom, essa passagem, hoje, é uma passagem profética e também escatológica. O que é a passagem escatológica? Uma palavra que fala do futuro, das coisas do fim, de coisas que ainda não aconteceram. Ela anuncia de coisas que já aconteceram, mas elas também anunciam de coisas que ainda vão acontecer. E esse tempo ainda não chegou. Então hoje nós vamos aprender aqui. Hoje nós teremos uma pequena visão aqui também a respeito do que será o milênio. Os jovens que estão no nosso grupo de jovens, nós temos um grande número de jovens com a gente, e a gente tem estudado o livro de Apocalipse. Estamos chegando ao fim. Essa última sexta-feira aprendemos no capítulo 20, que tem tudo a ver com essa passagem aqui também. É bastante paralela ao que está aqui no capítulo 27. E aqui no capítulo 27, nós vamos ver um pouco a respeito desse tempo. Ao final do milênio, ao final desses 1000 anos que Deus promete, eu mais tarde explico um pouco para os irmãos o que isso vai ser. Ao final do milênio, haverá uma batalha final, por isso que ela se chama de batalha final, porque será a última batalha onde Satanás será derrotado de uma vez por todas. Não que ele não tenha sido derrotado, porque ele já é um derrotado. Só que ele ainda tem permissão para agir. Tudo isso faz parte do plano de Deus, na sua permissão, na sua soberania. Ele entende que ainda é necessário que os demônios e Satanás continuem em ação. Por quê? Porque nós que nos rebelamos contra Deus, muitas vezes o rejeitamos. E quando nós rejeitamos o nosso Senhor, nós temos que ter, nós acabamos debaixo de uma autoridade que não é a dele, que é a autoridade de Satanás. Porque foi ele quem levou o homem a pecar e ele ganhou a autoridade sobre a vida do homem naquele momento. Então Satanás ainda pode fazer essas coisas, mas um dia ele vai perder tudo o que ele tem. Ele será derrotado. E aqui, esse capítulo 27, ele começa anunciando estas coisas para a gente aqui. Então aqui no versículo 1, a gente começa a aprender que Satanás ele vai derrotar o seu maior inimigo. Entenda uma coisa, meu irmão, Satanás não é o nosso único inimigo. Eu sempre ensino para os irmãos que nós temos 3 inimigos. Um inimigo que nós temos é Satanás, ele é o nosso adversário. O outro inimigo que nós temos é o pecado. O pecado ele é nosso inimigo. Por causa do pecado nós estamos mortos. E nós temos um outro inimigo que somos nós mesmos, a nossa carne. A nossa carne, ela é a nossa inimiga, ela luta contra as coisas do Espírito. Por quê que ela tem uma luta contra as coisas do Espírito? Porque a carne, ela cede aos desejos da morte, e o Espírito quer as coisas da vida.
Então a gente tem esse inimigo. Mas um dia Satanás vai ser derrubado, eliminado. Ele vai ser completamente eliminado. E um dia também a nossa carne também vai deixar de existir, ela vai ser derrotada, nós receberemos um corpo glorificado. E o pecado um dia, ele também vai deixar de existir. Ou seja, os inimigos de Deus, eles serão derrotados. Então aqui hoje nós estamos aprendendo. No versículo 1 a gente pode observar algumas coisas aqui. Se os irmãos querem aprender mais das profecias de Isaías, eu tenho feito uma série de mensagens, eu estou pegando desde o capítulo 1 e vou pregar até o último capítulo do livro de Isaías. A cada domingo eu tenho feito isso aqui. Os irmãos podem ir no Facebook da nossa igreja e ouvir todas as mensagens. Hoje o capítulo 27 está ensinando isso. E agora nesse versículo a gente vê aqui que naquele dia, que dia é esse? Ele começa dizendo, naquele dia. Nós temos essa expressão, naquele dia, várias vezes na Bíblia. E nem sempre essa expressão representa um mesmo dia, um mesmo evento. Às vezes ela refere à volta do Senhor Jesus para levar a sua igreja, que é o dia do arrebatamento. Às vezes ela refere à segunda vinda de Jesus Cristo. Às vezes aquele dia refere ao julgamento final. Então às vezes a gente precisa ver o contexto para entender a que dia que ele está se referindo. É uma expressão que diz que é algo que vai acontecer no futuro. Não vai acontecer naquele momento presente. Não vai acontecer naquele momento onde Isaías estava proclamando a profecia. É algo que vai acontecer mais adiante. Por isso ele começa dizendo, naquele dia. Que dia é esse? É o dia em que Deus, e nesse caso aqui é uma referência ao dia em que Jesus Cristo com a sua igreja, não está isso aqui, nós não aprendemos aqui em Isaías, mas sabemos em Apocalipse, que é o dia em que Jesus com a sua igreja lutará contra as trevas e vencerá. Esse é o dia aqui que ele está dizendo. Então naquele dia os inimigos de Deus eles serão vencidos. Então aqui fica bem claro para a gente, fica bem claro. Às vezes a gente se pergunta por que Deus permite tanta maldade no mundo, por que tanta coisa ruim está acontecendo, por que Ele não destrói Satanás de uma vez por todas e acaba com tudo isso que está acontecendo. A gente nos pergunta, alguém já se perguntou assim? Por quê? Por quê? Principalmente quando acontece com alguém que a gente ama, quando a gente está próximo. Agora mesmo nós oramos por algumas irmãs da nossa igreja que estão com câncer, alguns com uma situação pior, outras não tão ruim, mas a gente sabe que é uma doença terrível, que leva muita gente à morte, que para alguns ela é terminal. E aí às vezes, quando isso acontece para a nossa família, para as pessoas que nós amamos, nós perguntamos, mas por que Deus o Senhor permitiu? Por que destas coisas? Por que o Senhor já não elimina essas coisas de uma vez? Eu quero dizer uma boa notícia para você, é que um dia de fato tudo isso vai ser eliminado. Tudo isso vai cair por terra, mas ainda não é o momento. Existe um plano, Deus tem ordem, eles têm um plano, tem um momento certo para todas as coisas. E isso faz parte do que está acontecendo. E não é Deus que causa isso. Isso está acontecendo por causa da nossa rebelião contra Deus. Porque podia não ter acontecido, mas aconteceu. Porque nós pecamos. O nosso pecado trouxe a maldição sobre a humanidade. Então hoje nós temos que enfrentar as consequências das nossas próprias ações. Então o mal não é culpa de Deus, o mal é culpa da nossa rebelião contra Deus. Ele havia dito que Ele nos abençoaria se nós o obedecêssemos. Mas Ele também havia avisado a humanidade que se nós não obedecêssemos, nós cairíamos debaixo de uma maldição. E nós acabamos escolhendo a maldição. E hoje a única maneira de nós quebrarmos essa maldição é crendo no nome do Senhor Jesus. Amém. Ele levou toda a maldição sobre a cruz do Calvário. Aleluia. E em Jesus nós temos a vitória. Aleluia. E um dia tudo isso vai deixar de existir. Amém. Aqui nesse versículo ele faz uma descrição tripla aqui a respeito, a gente diz da tríplice, descrição poderosa desse inimigo, que é um inimigo poderoso. Ele chama ele de Leviatã, a serpente veloz. Aqui, na verdade, Isaías está querendo mostrar, vamos dizer assim, a abrangência da influência de Satanás, aonde ele pode agir.
né? Aonde ele tem permissão para agir. Então, Leviatã, a serpente, essa palavra Leviatã é uma palavra mitológica, querido. Leviatã, né, ela é um nome de uma criatura que se acreditava na mitologia. Mitologia não é verdade, mitologia é mentira, são histórias criadas da imaginação humana. Então, para que os homens entendessem de quem Deus estava falando, ele usa aquilo que o homem conhece. Então ele usa figuras mitológicas para se referir a figuras verdadeiras. Então Satanás não é um mito, mas a figura de Leviatã sim. Né? Se você gosta de história, você já leu livros antigos, Leviatã era desenhado como que um dragão com corpo de serpente, né? Que aparece no mar, no ar, na terra, né? Ou seja, ele é inimigo da humanidade. Então, aqui o profeta Isaías estava querendo mostrar essa característica de que esse inimigo, o Satanás, esse que vai ser vencido, ele é nosso inimigo. Por isso ele está usando essa figura mitológica aqui. E então ele diz, né, Leviatã, a serpente veloz. O que isso está querendo mostrar? Que ele tem poder nos ares. Aqui está mostrando, né, a abrangência do poder dele. Ele pode agir nos ares, ou seja, nas regiões celestiais. Paulo fala sobre isso lá em Efésios capítulo 6, quando ele diz que para a gente revestir com a armadura de Deus, ele fala, né, porque a nossa luta não é contra a carne e contra sangue, e sim contra principados e potestades dos ares. Existe um céu espiritual, né, que a gente chama de segundo céu, onde há batalhas, onde os anjos batalham muitas vezes com os demônios. A gente conhece isso da história, né, de Daniel, quando Daniel ora e ele pede para Deus, né, e Deus manda a resposta através de um anjo, o anjo demora a chegar com a resposta porque ele encontrou barreiras nesse caminho, nesse céu espiritual, até que ele chegasse com a resposta. Por isso Daniel fez jejum. O jejum de Daniel tinha esse propósito. Ou seja, a gente vê essa realidade na Bíblia. Existe um mundo espiritual que nós não vemos. Alguns, às vezes, até recebem essa habilidade de poder ver no mundo espiritual por um momento, né, de alguma forma, mas não é uma coisa corriqueira. Nós, em geral, nós não fazemos isso. É um dom, né, que Deus pode dar momentaneamente para algumas pessoas e não para todos. Então existe, e ele tem poder nessa área. A outra palavra que ele usa aqui no versículo 1 é que ele é uma serpente tortuosa, né? Ou seja, retorcida. Aqui quer dizer que ele tem abrangência sobre a terra. Né? Aqui é uma referência, né, do poder, da autoridade que ele tem para agir na terra. E aqui diz, né, que ele vai matar o dragão, e aí ele diz aonde ele vive, que vive no mar. Né, os inimigos do mar. Entenda uma coisa, normalmente na Bíblia, quando se fala referência ao mar, nem sempre quer dizer o mar em si. Aqui o mar é uma representação da humanidade, da multidão. Ou seja, ele pode agir na humanidade, no meio da multidão. Ele tem poder para isso, ele tem autoridade para fazer estas coisas, para lutar nos ares contra seres espirituais, para lutar na terra contra a nossa carne e para influenciar as multidões, as nações. A gente vê isso, né, de uma maneira mais específica. Os irmãos vieram lá de um lugar tranquilo, né? Eu estava falando com eles mais cedo, que eu amo a Carolina do Sul, amei a cidade de Milo Beach, um lugar tranquilo, a gente vai para lá. Não estou dizendo que é um lugar perfeito, tem seus problemas também, tenho certeza disso. Mas quando a gente entrava lá, é tão tranquilo, tão pacífico, diferente daqui, né? E aí a gente chega em Nova York, é exatamente o oposto, a gente sente, a gente percebe, né, o pecado, a opressão, né, o agir de um mundo espiritual sobre aquela cidade. Então existem estas coisas. E ele está dizendo tudo isso, ele está explicando estas coisas para mostrar para a gente que um dia ele não vai ter poder em lugar mais nenhum. Nada. Até no inferno ele não terá poder. A gente pensa quando ele for para o inferno, lá ele vai ser dono de quem está no inferno. Nem lá ele vai ser dono de nada. Porque segundo a descrição do inferno, porque hoje em dia as pessoas, né, eu sempre repito e falo isso, tem muita gente nesse mundo que pensa que o inferno vai ser um lugar de festa.
Vai ser um lugar, né? Aí quando a gente fala com um jovem assim, deixa essa vida, essas coisas, essas boates, essas coisas que você anda fazendo, isso não vai fazer bem para a sua vida espiritual, isso não vai acrescentar, né, para que você esteja no reino. Aí ele fala, né? Aí as pessoas pensam assim, né? Não, eu sei que eu estou no pecado mesmo, né? Alguns até dizem, eu vou para o inferno mesmo, lá no inferno eu vou beber muito. Não, querido, no inferno você não vai ter ninguém do teu lado, não vai ter festa nenhuma, você não vai beber nada, você vai ficar com sede, você vai ficar com fome, você vai ficar sentindo dor, você vai ficar queimando e você vai ficar isolado, porque a descrição do inferno, né? Inclusive, eu gosto muito às vezes de alguns escritores bíblicos que eles mostram, né? Fazem uma representação, eles dizem, né? A que eu mais gostei, a ilustração que eu acho mais perfeita, segundo o que a Bíblia explica a respeito do inferno pra gente, é que é como se você tivesse caído num buraco negro. Você sabe o que é um buraco negro? Né? Um buraco negro diz que é um espaço dentro do espaço que não tem nada. Se você cair num buraco negro, você entra nele e você nunca chega ao fim e não tem nada. É escuro, é completamente escuro, não entra luz, não tem nada, é completamente escuro. E ali o inferno vai ser isso. Pode até ter gente do seu lado, mas você nunca vai conseguir ver ela. Você vai estar em completa escuridão, ou seja, você vai estar completamente isolado na sua dor, no seu sofrimento. Não vai ter nenhum motivo para festejar. E nem se você quiser, você ia conseguir. Essa é a situação de uma pessoa no inferno. E ele está querendo mostrar isso para a gente. Por quê? Porque um dia esse inimigo que tem esse poder para agir neste momento, ele vai cair. Lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 2 diz, e ele, aqui é uma referência a Jesus Cristo, prendeu o dragão, a antiga serpente, tá vendo? Agora, né, porque João falou num tempo bem mais para frente de Isaías, então já, né, do tempo de Isaías até João, ele já era antigo, já era antiguidade. O pessoal já sabia a respeito de Satanás. A antiga serpente, lá do tempo de Adão e Eva, que é o diabo, Satanás. Ele deixa bem claro, tem crente que morre de medo de falar esse nome. Ah, pastor, o capiroto, o não sei o que, não sei o que lá. Né? Morre de medo de falar. O que você tem medo de falar? E um dia ele vai ser derrotado e a Bíblia diz com o nome dele com bastante clareza. Olha, hoje ele é chamado de dragão, você chama de capiroto, não sei o que, de serpente, mas olha, o nome dele é diabo, Satanás. E amarrou por 1000 anos. Durante o milênio ele vai ficar preso, mas no final do milênio ele será derrotado. É assim, vai acabar. Por quê? Porque existe também uma arma tripla, e a gente vê aqui nesse versículo, né, que existe uma arma tripla. Olha só, naquele dia o Senhor castigará com sua dura espada. Olha só, agora está falando do que o Senhor vai fazer. Dura espada, grande e forte. 3 qualidades da espada aqui. Para derrotar, né, a autoridade nos 3 espaços que aqui está. Então olha só. A sua espada dura, a espada dura ela se refere a feroz, severo, será impiedoso. Deus não terá nenhuma piedade de Satanás, no sentido de que ele fará perfeita justiça, não de que Deus seja mau. Ou seja, será perfeita justiça, e ele vai receber exatamente o que ele merece. Será duro, severo, justo. Olha a segunda qualidade, ela é grande, essa espada era grande, ou seja, ela é suficiente para qualquer tarefa, não importa se ele se esconder no mundo espiritual, na terra, no mar, onde ele estiver, a espada do Senhor tem alcance, ele não pode fugir. Deus não vai perder essa guerra. E a terceira qualidade dessa espada é que ela é uma espada poderosa. Ou seja, ela é suficiente não só para derrotar Satanás, mas qualquer coisa que ele levantar. Seus exércitos, as pessoas que ele influencia. Ou seja, é uma espada poderosa que pode acabar com qualquer tentativa que Satanás possa ter ou plano que ele tem. Amém, não há. Em outras palavras, aí estava querendo consolar o povo. Lembra? O capítulo 25, 26 e 27... vem logo depois de Isaías ter proclamado todos os juízos contra as nações daquele tempo. Então agora, né, é aquilo, né, ele bate, depois ele sopra. Ele bate, depois ele sopra. Ele está soprando aqui.
né? E é o último capítulo que ele sopra, que no 28 ele começa a bater de novo. Na semana que vem tem mais, né? Depois ele vai soprar de novo a gente. Mas aqui no capítulo 27 ele está soprando, ele está trazendo esperança ao coração das pessoas que estão vivendo nesse mundo sobre a influência maligna de Satanás, sobre a influência do pecado, sobre a influência da nossa carne, e dizendo: um dia tudo isso vai ser derrotado, fique tranquilo, esteja em paz. Aqui você é apenas um peregrino, porque um dia tudo isso vai ter fim. Aleluia. É assim. Amém. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 15, ele diz assim: da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. A espada afiada a gente sabe qual é, a própria palavra. Deus não precisa de uma arma, de um objeto. Deus só precisa dar uma palavra, porque a sua palavra tem poder. Eu não sei se você está enfrentando um momento difícil na sua vida, particular, pessoal. Você só precisa de uma palavra de Deus, querido. Busque a palavra dele e ela vai te auxiliar. Ela vai trazer liberdade. Hoje na escola dominical nós aprendemos sobre isso. A palavra de Deus, ela é liberdade. Ela traz liberdade sobre os nossos problemas, sobre as nossas tribulações, sobre as nossas almas, sobre o pecado que está no nosso coração. A palavra de Deus nos liberta. E Deus trouxe essa palavra, essa arma já para você. E naquele dia ele trará uma nova palavra. Ele trará uma palavra que ainda não foi dita. E ele derrotará Satanás de uma vez por todas. Coisa maravilhosa isso. Agora do versículo 2 ao versículo 6, depois dele fazer essa introdução, mostrar, né, que o inimigo vai ser vencido, ele agora vai falar de uma maneira específica com Israel. Agora ele quer falar com o povo que ele havia escolhido naquele tempo. Lógico que nós vamos aprender coisas para nós não somos Israel, nós somos a igreja. Aqui há princípios para mim e para você. Mas aqui ele vai falar, né, do carinho que ele tem pelo seu povo, apesar do povo ter rejeitado ele. E aqui agora do versículo 6, do versículo 2 ao versículo 6, ele fala da vinha. A vinha é Israel. Depois eu vou mostrar isso para você. Daqui a pouco você marca a sua Bíblia em Isaías 5, que eu vou voltar lá em Isaías 5. Eu já preguei esse capítulo 5. Mas nós vamos fazer uma comparação, porque o capítulo 5, do versículo 1 ao 7, e o capítulo 27, do 2 ao 6, é a mesma canção paralela, só que em circunstâncias diferentes. Então nós vamos comparar o que Deus falou lá no princípio e o que ele está falando aqui. Lá no princípio ele estava trazendo juízo por causa da desobediência de Israel. Agora ele está trazendo consolo, né? Porque Deus é misericordioso. Então é lindo a gente ver isso aqui. Então o versículo 2 ele diz assim: naquele dia haverá uma vinha. Você já sabe que dia é esse, né? Naquele dia. Está falando dessa referência do tempo milenar. Naquele dia, uma vinha de vinho tinto. Cantai. Eu, o Senhor, aguardo e cada momento arregarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia aguardarei. Não há indignação em mim. Quem me poria sarças e espinheiros diante de mim na guerra? E eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Ou que se apodere da minha força e faça paz comigo? Sim, que faça paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá, e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Só para os irmãos entenderem essa passagem, Deus sempre, né, cumpre suas promessas. E quando ele fez, né, uma promessa a Abraão e disse para Abraão que dele sairia uma nação, e essa nação abençoaria toda a terra, e essa nação floresceria, ele cumpriu. Bom, ele abençoou todas as nações da terra através da vida de Jesus Cristo, que veio como fruto dessa nação. Ele nasceu de uma dessas tribos. Só que essa nação rejeitou Deus. Ela não glorificou Deus. Ela até hoje tem feito o que não deve fazer. Até hoje os judeus, eles podem até ser prósperos, mas isso não quer dizer que eles têm Deus. Porque a maioria dos judeus, se não crerem em Jesus, vão para o inferno. Que só será salvo se tiver Jesus. Mas Deus havia prometido prosperidade sobre a vida deles e eles continuam sendo prósperos. E tem muito judeu que vai rico para o inferno. E prosperidade não é sinal de perdão. Entenda isso.
Deus prospera os seus filhos, mas prosperidade não é sinal de perdão. Só há perdão para quem crê no nome de Jesus. É o que a Bíblia nos ensina. Então tem muita gente que vai abençoado com bens deste mundo para o inferno, porque não foi abençoado com a bênção do mundo vindouro. Não confunda as coisas, irmãos. São coisas diferentes. Então aqui, Deus, como ele havia feito uma promessa que um dia Israel seria essa nação que seria exemplo, mas ela não foi, por isso ele levantou a igreja, e hoje nós é que temos o privilégio de levarmos o evangelho e fazer aquilo que ela deveria ter feito e não fez. Então Deus vai nos usar, mas vai chegar um dia em que Deus vai tirar a igreja da terra e ele vai voltar novamente, mas ele vai restaurar Israel. É esse privilégio. E Israel um dia vai se voltar para Jesus Cristo, vai se voltar a Deus, eles vão crer no Senhor Jesus, haverá um grande avivamento e eles florescerão. E é isso que está acontecendo. Quando isso vai acontecer? No milênio. Hoje em dia a gente fala, está havendo um grande avivamento no meio dos judeus. Isso é mentira, querido. Tem muitos judeus se convertendo, é verdade, mas não é um grande avivamento. São poucos os que estão se convertendo. Em relação ao número de judeus que há no mundo, são pouquíssimos. Não há ainda um grande avivamento entre os judeus. Há o quê? Um grande anúncio da palavra entre eles, mas não um grande avivamento. A maioria dos judeus continua rebelde contra Deus. Mas um dia haverá, e a palavra de Deus diz quando? Aqui diz, naquele dia. Que dia é aquele? No tempo do milênio. No tempo do milênio, sim, haverá um grande ajuntamento de judeus. Na sexta-feira os meninos aprenderam em Apocalipse 20, e nós aprendemos, os irmãos já ouviram da palavra que eu preguei no capítulo 12 de Isaías, onde ele diz que até ele abrirá caminho entre os 7 continentes. Ele abrirá 7 caminhos entre os continentes para que o seu povo se reúna. Todos eles venham e se reúnam em Jerusalém, onde Jesus estabelecerá o seu trono aqui na terra durante 1000 anos. Então eles se ajuntarão. Então isso vai acontecer, mas vai acontecer no milênio. Por quê? Porque agora está acontecendo o que está lá no capítulo 5. Vai comigo no capítulo 5. Vamos relembrar o capítulo 5. Como eu disse, São Passão é um cântico paralelo. Está acontecendo as duas coisas. Hoje em dia tem uma tendência judaizante no meio da igreja, e isso é muito perigoso, querido. Cuidado. Nós devemos sim orar pela paz de Jerusalém, a Bíblia nos ensina isso, mas não devemos querer ser como judeus. Porque os judeus que não têm Jesus vão para o inferno. E a maioria dos judeus dos dias de hoje estão indo para o inferno. Um dia Deus vai ter misericórdia dessa nação, mas os que já foram não vão sair. São os que vão ficar vivos naquela época. E Deus não é injusto. Não tem purgatório para judeus. Tem purgatório para ninguém. E os crentes estão agindo como se tivesse purgatório para os judeus. E aí fica se vestindo de judeu, cantando música de judeu, usando roupa de judeu, sem ser judeu. Isso é bobagem. Eu sou filho de judeu e não faço isso. O judaísmo não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Foi isso que nós aprendemos na palavra de Deus e o próprio Jesus anunciou essas coisas. Eles estão cegos, vendados, não podem ver por causa da sua rebeldia. E olha só, capítulo 5 diz, olha lá, versículo 1. Agora cantarei ao meu amado. Lembra lá no versículo 2 da outra passagem? Ele diz, e naquele dia haverá uma vinha dividida e cantarei. Em paralelo aqui, é a mesma música. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. Está falando de Jesus, está falando de Deus, que tem um povo escolhido. A vinha é Israel. Tá? O meu amado tem uma vinha num monteiro fértil. Olha, Deus, aqui ele está falando que Deus fez tudo que deveria fazer por ele. Ainda pôs eles num campo fértil. A terra era fértil. Ou seja, Deus é uma terra fértil na vida deles. Deus colocou eles na presença deles, no cuidado dele. Olha só, versículo 2. E a cercou e limpando-a das pedras, plantou e de excelentes vides edificou no meio dela uma torre. E também construiu nela um lagar e esperava que desse uvas boas. Ou seja, tudo que Deus podia ter feito por Israel para que eles pudessem cumprir o que Deus tinha chamado eles para cumprir, Deus fez. Não faltou nada. Nada. Mas olha o que aconteceu. Porém, versículo 2. Porém, deu uvas bravas. Eles não deram fruto. E hoje os crentes estão querendo copiar os judeus, então você vai dar o mesmo tipo de fruto, querido. Quem quiser andar atrás de Deus vai fazer o que eles fizeram. Vai dar uva brava.
Se você quiser dar uva boa, você tem que andar com Jesus. Amém. Amém, aleluia. Tem discernimento, meu irmão. Versículo 3. Agora, pois, os moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? Porque esperando eu que desse uvas boas, veio dar uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Olha só o que Deus vai fazer com eles. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derrubarei a sua parede para que seja pisada, e a tornarei em deserto, não será podada nem cavada, nem crescerão nela sarças e espinheiros, e a nuvem darei ordem que não derrame chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Está vendo que eu não estou inventando? A Bíblia diz que a vinha é Israel, não é igreja, é Israel. E os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis que opressão, justiça, e eis que clamor. Olha que terrível o destino deles. A coisa é feia. Mas entenda uma coisa, nós vamos ver aqui. A ira de Deus não dura para sempre. Pela sua promessa e pela sua misericórdia, um dia Deus vai voltar a tratar com essa nação. Ele vai deixar ela passar por um momento difícil, que é o que está acontecendo com eles. É por isso que até hoje eles são perseguidos, até hoje eles estão espalhados pelo mundo. Deus, de alguma forma, cumpriu algumas promessas, já devolveu o Estado para eles, mas não trouxe eles todos de volta. Eles estão voltando, mas não trouxe. Ainda não se cumpriu, porque isso só vai se cumprir no milênio. Até hoje eles continuam sendo perseguidos. Por causa da atitude deles. Lembra o que Jesus falou? Ele falou assim, olha, falou para a igreja, ele falou, olha, se Deus não poupou os galhos originais, nós que não somos galhos originais, nós somos enxerto, ele pouparia? Ou seja, em outras palavras, o que Jesus está falando? Olha, querido, se você acha que agora porque você é da igreja, você é crente, você está em melhor vantagem que o outro, ele falou, não, cuida de andar com Jesus e fazer a vontade dele, porque se Deus não poupou eles, que era o povo escolhido, um povo com umas promessas específicas, especiais, quem dirá a gente, que é enxerto? A gente tem que ouvir isso, querido. O crente tem que andar, o crente de verdade, ele anda direito. O problema é que tem muita gente que acha que é crente e não é. Quem não andar debaixo do senhorio de Jesus Cristo vai enfrentar a morte. É terrível. Ou seja, a gente vê aqui que há alguns contrastes. Eu vou mostrar os contrastes que há aqui nessas duas passagens. O primeiro contraste é um contraste de tempo aqui. No capítulo 27 o foco é escatológico. No capítulo 5 era o agora. No capítulo 5, versículo, ele diz, agora. Era para aquele momento, para aquele tempo, era para o tempo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. É o triste estado atual da vinha. Os judeus continuam rebeldes contra Deus. Mas um dia, no capítulo 27, versículo 2, diz, naquele dia, ou no milênio, eles se arrependerão, eles se voltarão para Deus. Olha só, outro contraste aqui é da produção. É a produção, faltou, houve fracasso. Apesar do solo ser fértil, de Deus ter feito tudo, olha só, no versículo 4, capítulo 5, ele diz que mais podia fazer a minha vinha que eu não lhe havia feito. Ele esperava que ele tinha feito tudo para que nascesse uma boa planta que desse bons frutos. Mas eles não deram bons frutos. Mas no capítulo 27, agora a vinha vai dar vinho tinto. Deu fruto. O que se espera que a uva deu o quê? Deu seu fruto certo. Haverá. Lá no milênio eles vão realmente dar o fruto que eles deveriam ter dado, mas ainda não é a hora. Olha só, outro contraste que tem aqui, o contraste do tom. No capítulo 5, essa canção tem um tom de lamento, é uma canção triste. Olha só, ele está dizendo, agora cantarei. Não é que ele estava cantando de alegria, não, de tristeza, agora eu cantarei. Foi até uma coisa pessoal, íntima, a dor do coração de Deus em relação ao seu povo. Era um canto de lamento. No capítulo 27, agora é um canto de alegria, de regozijo, olha só. Agora ele não está dizendo eu cantarei, agora ele, porque quando a gente está feliz a gente quer que os outros cantem. Aí ele já diz assim, cantai-lhe. O
completamente diferente. Agora é festa. É o que a palavra de Deus diz pra gente, que Deus não tem prazer na morte de um ímpio. Deus não tem prazer na destruição e na morte de um povo que foi escolhido como seu povo. Não tem prazer. Ele não tem prazer na nossa morte. Não tem. Olha só, tem um outro contraste aqui, né? E esse contraste agora mostra que Deus não agiu diferente naquele tempo agora. O cuidado e a proteção foi a mesma. Ele cercou, ele limpou, ele tirou as pedras, ele plantou, ele fez o melhor por elas. E no capítulo 27 ele diz que ele vai continuar fazendo o que ele fez antes. A cada momento eu regarei, para que ninguém lhe faça dano. A proteção é a mesma. Você vê que o problema não era Deus, o problema é a vinha. A vinha agiu diferente, mas Deus agiu da mesma maneira. É assim, querido. Às vezes a gente fala assim, por que comigo não acontece isso, não isso acontece, e com aquela pessoa acontece, aquilo não acontece. O problema não é Deus, o problema provavelmente seja você. Deus age do mesmo jeito sempre. Ele não muda, a palavra de Deus diz que ele não muda, ele é eterno. Ele é imutável. Isso quer dizer que o seu amor, a sua misericórdia, o seu cuidado é sempre o mesmo, não muda. Ele nunca ama alguém menos ou mais. Ele ama todos da mesma maneira sempre, até os seus inimigos. E foi por isso que ele deu Jesus Cristo na cruz do Calvário antes de nós termos reconhecido os nossos pecados. É o que Romanos capítulo 5, versículo 8 diz, que ele mostra o seu grande amor por nós, que ele nos deu o seu Filho quando ainda éramos o quê? Pecadores. O amor de Deus não muda. Não muda, ele não muda, o cuidado é o mesmo. Olha só, é interessante, tem outro cuidado, outro contraste aqui. O contraste do resultado. Né? O resultado do capítulo 5, né, pelo fato deles não terem obedecido a Deus, foi desolação. O versículo 6 diz, tornarei em deserto, e não será podada, nem será cavada. Ou seja, né, a rebeldia traz desolação, traz destruição sobre a nossa vida. Mas olha o resultado no capítulo 27, versículo 6. Dias virão que Jacó lançará raízes e florescerá e brotará. Israel, a obediência traz a bênção sobre a nossa vida, querido. É fato. É óbvio. Então a gente vê aqui nesses contrastes como que a maneira em que nós reagimos diante do nosso Senhor Jesus, né, vai resultar na maneira em que nós vamos viver o nosso futuro. Quem lhe rejeita, quem lhe desobedece, vai encontrar destruição. Mas quem lhe recebe, quem crê nele e quem lhe obedece, será abençoado. Aí a gente na igreja fala assim, culto da bênção. Aí nós vamos fazer 3 semanas para o culto da bênção. Querido, você não precisa de 3 semanas, você não precisa de 3 dias, nem 3 horas, nem 3 minutos. Você precisa de 1 segundo. Se hoje você se arrepender dos seus pecados e crer no nome do Senhor Jesus e for salvo, você vai viver a bênção do Senhor. Que é aquele que é transformado, ele tem um novo coração para obedecer ao Senhor Jesus. E quem lhe obedece, ele abençoa. É assim. É muito simples, é muito simples. Olha só, do versículo 7, agora voltando no capítulo 27, do versículo 7 ao versículo 11, a gente vê que diante desse cântico, né, dessa situação, a ação de Deus, né, aqui vai mostrar 2 ações de Deus, vão gerar 2 resultados diferentes, né, dependendo de como Deus vai agir agora, né, diante da resposta de cada pessoa. Né, o versículo 7 e 8 mostra a primeira ação divina, olha só. Versículo 7 e 8 diz, feriu como feriu aos que feriram, ou matou assim como matou aos que foram mortos por ele? Com medida contendestes com ela, quando rejeitastes, quando atirou com o seu vento forte no tempo do vento leste. Ou seja, em outras palavras, o que ele está dizendo aqui? Né? Aqui tem linguagem poética, difícil às vezes de compreender, mas ele está dizendo assim, olha, Deus agiu com disciplina com Israel, não para matar, não para destruir. Quando ele faz isso, ele faz para matar, ele faz para destruir? Não. O salmista está querendo dizer aqui que, olha, tudo isso está acontecendo com Israel agora para corrigi-los. É a ação de um pai. Ele não castiga o filho para matar. O pai que não ama o filho, espanca o filho e mata o filho. Mas o pai
né, que tem uma mente normal, quando ele castiga o filho, acho que dói mais nele do que no filho. Houve um momento que eu tive que dar com vários cintas nos meus meninos. Mas doeu mais em mim do que doeu neles. A dor deles foi física, a minha foi emocional, espiritual. Porque eu não queria estar fazendo aquilo com os meus filhos. Mas se eu não corrigir os meus filhos não vão andar no caminho correto. Porque correção é isso. Então eu preciso fazer essas coisas. E Deus tem que fazer isso com a gente. E Ele está fazendo isso com o povo dele nesse momento. Então Ele está permitindo esse tempo ruim na vida de Israel, na nação de Israel. Ele está permitindo todas essas coisas acontecer, né? Para disciplinar esse povo, porque Ele não quer matar, Ele não quer destruir, Ele não quer que ninguém morra. Mas se Ele não permitir que esses juízos venham, que Ele corrija esse povo, eles não vão se voltar para o caminho certo. Jeremias, o profeta Jeremias, né, ele representa a palavra profética em relação a Israel, o coração de Israel, por isso que ele é chamado de profeta chorão. Já viu uma pessoa mais chorona que judeu, gente? Quem já lidou um negócio aqui com judeu? Ah, meu filho, você não tem jeito, você sempre vai sair no prejuízo, porque ele vai chorar até você fazer um preço que você não pode fazer. Judeu é chorão, querido. É chorão. Não é à toa que Jeremias era o profeta chorão. Porque ele vai pleitear a casa de Israel, a causa de Israel diante de Deus. E olha só o que Jeremias fala no capítulo 10. Capítulo 10, 24, ele fala assim, corrige. Chegou um momento que ele falou, eu entendi, senhor. Tem que corrigir mesmo. Tenho que aprender. Ele diz, corrige-me, Senhor. O maior choro. Né? O judeu sabe negociar, querido. Mas não com juízos. Não na tua ira. Para que não me reduzas a nada. Ou seja, ele está dizendo, olha, eu sei que o Senhor tem que corrigir, mas tem misericórdia de mim na correção. Pai, eu tenho que apanhar a minha mãe, mas bate mais devagar. Não bate com a cinta. Né? Bate com né? Eu tinha um chinelo que era de uma espuma macia, chinelo levinho, mas bate não doía nada. Né? Aí quando assim, eu estava com muita raiva, eu falava assim, se eu bater com um negócio duro, vai doer muito, eu vou machucar esse menino. Eu estou com a raiva, aí eu pegava esse chinelo que não doía nada. Né? Aí ela, pá! Eles ficavam assim, na primeira assim, eles ficavam com medo, mas depois eles viram que não doía muito, né? Porque não dói nada, né? Aí era só o susto mesmo né? Que de vez em quando é assim, aí a gente dava aquela acordada, né? Aquele chacoalhão no menino, assim, né? Mas de vez em quando tem que dar para doer também, porque você fica sem vergonha. Ele fala, me bate, mas não dói. Tem hora que você tem que dar para doer. Né? Mas tem hora que você pode agir com misericórdia. Na hora da raiva muito grande, você age com misericórdia também, né? Senão você acaba com o seu filho. E o castiga para correção. Não para matar. E é isso que essa passagem está mostrando. Então, olha só o resultado. Versículo 9 é o resultado da disciplina. Olha só, versículo 9. Por isso se expiará a iniquidade de Jacó. Olha só, Deus vai perdoar. Este será todo o fruto de se haver tirado o seu pecado, quando ele fizer a todas as pedras do altar como pedras de cal feitas em pedaços. Então os bosques e as imagens não poderão ficar de pé. Um dos grandes problemas dos israelitas é que eles eram idólatras. Apesar de eles conhecerem o Deus verdadeiro, eles continuavam sendo idólatras. Eles continuavam adorando outros deuses, tendo imagem de outras coisas, eles continuavam fazendo aquilo que Deus havia proibido eles de fazer. Eles facilmente caíam na lábia de outros povos e seguiam outros deuses, eles se misturavam com outros homens, outras mulheres, principalmente os homens buscavam outras mulheres de outras nações, e eles caíam. A gente conhece a história de Salomão, como ele pecou tanto, as consequências terríveis na vida dele, porque ele acabou casando, uma já é difícil de aguentar, aquilo lá, meu Deus do céu, eu tinha 1000, não é fácil. E a maioria era de idólatra, e ele caiu na idolatria. Israel vivia em idolatria. E ele está dizendo, no dia que eles se arrependerem das suas idolatrias, que aqui ele fala de cair as pedras, das pedras virar cal, ou seja, uma pedra ser moída ao ponto dela virar um pó. Quando cair o pecado, quando cair essa idolatria que eles têm hoje, a idolatria hoje do judeu talvez não seja mais as imagens, talvez hoje eles tenham mais consciência a respeito das coisas de Deus, a gente vê isso nos judeus hoje, mas eles hoje idolatram o poder e o dinheiro. Muitas vezes nós que estamos na igreja estamos fazendo a mesma coisa. Nós chegamos aqui na América buscando uma vida melhor, só que a gente idolatra o trabalho.
O dinheiro, as posses, os bens materiais, e a gente se esquece de dar oportunidade para Deus na nossa vida. Quando Deus falou lá em Mateus capítulo 6, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e então as outras coisas serão acrescidas na nossa vida. Mas a gente vive para as outras coisas da nossa vida, e aí quando sobra tempo a gente dá um lugar para Deus. Isso é idolatria. Você pode não ter a imagem de Nossa Senhora lá, de não sei das quantas, lá na sua casa. Você pode não ter um santo lá de gesso na sua casa. Você pode não ter um pedaço de pau lá dentro da sua casa. Mas dentro do seu coração você às vezes tem o ídolo. A família, o divertimento, as viagens. Viajar é bom, querido, mas pode virar um ídolo. Comer. Eu amo comer, tá vendo? Olha o meu porte atlético. Essa semana eu vi um negócio que eu gostei lá não lembro aonde, se foi no Facebook, né? Eu falei, ó, eu quando era garoto, tinha 15 anos, em 1985, quando saiu o filme do Rambo. Quem lembra disso, Rambo? Oh, gente, o sonho dos meninos de 15 anos de idade era ter o corpo de Sylvester Stallone. Foi a princesa que mandou, né? Você vê, né? Eu tinha 15 anos, estou com 52, né? Então já faz tempo, né? Depois de 30 e poucos anos eu consegui o corpo dele. Você vai mandar uma foto, ele está igualzinho. Né? É fake. É fake, não é nada. É fake. É fake? Então pronto. Até hoje ainda não consegui ter o corpo dele. É fake. Meu filho Samuel, né, que é uma criança especial, quando saiu aquele filme do Thor, né, ele todo bonitão, saradão, aí depois apareceu o segundo filme, ele todo gordo, né, e eu falava pra ele, brincava com ele, assim, olha, seu pai é igual o Thor, filho. Eu falei, não, ele é loiro, ele é forte, tem músculo, você é careca, é barrigudo. E ele falava assim, aí quando apareceu o Thor barrigudo, eu falei, tô igualzinho, filho, olha lá. Mas é a idolatria. A idolatria dentro do nosso coração. Então, quando essas coisas caírem da nossa vida, olha o resultado. O resultado é o perdão. É o que ele está dizendo no versículo 9. Eu vou perdoar. Eu vou sarar. Eu vou redimir. Eu vou trazer a vida de volta. Um dia isso vai acontecer. Para Israel vai ser no milênio. Alguns israelitas estão se convertendo. Sim, há judeus que andam se convertendo pelo mundo, mas são poucos ainda, pouquíssimos. A maioria continua rejeitando Deus. Mas olha só, para finalizar, a gente vê a última ação de Deus, versículo 10, versículo 11, a primeira parte do versículo 11. Ele mostra aqui, porque a cidade fortificada ficará solitária. Será uma habitação rejeitada e abandonada como um deserto. Ali pastarão os bezerros e ali se deleitarão e devorarão os meus ramos. Quando os seus ramos se secarem, serão quebrados e vindo as mulheres os acenderão. Vou parar aqui no versículo 11. A segunda ação divina aqui agora é destruição e desolação. Por quê? Porque também no meio daqueles que creem vão ter aqueles que não creem. E para aquele que crê é o que vai receber. Ambas ações são divinas. Porque Deus é justo. Para aquele que se arrepende, para aquele que deixa o pecado ao perdão, mas para aquele que não se arrepende, haverá o juízo. E olha só as consequências, no final do versículo 11. Porque este povo não é povo de entendimento. Assim, aquele que o fez não se compadecerá dele. E aquele que o formou não lhe mostrará nenhum favor. A rejeição do perdão de Deus é rejeição à graça. E o resultado é que não haverá mais graça. Ou seja, essa história de que você pode depois pagar pelos seus pecados no purgatório, que você depois pode passar por uma oração depois de mortos, porque existem várias religiões aí que oferecem várias outras coisas para aqueles que já foram. Que é assim que ele te convence a acreditar naquela religião, porque ele é falso, então ele tem que te convencer de alguma maneira. Os mormons, eles falam, não, você vai lá no templo e a gente ora pelas pessoas que já morreram, né, a gente batiza pelos mortos, né, e aí eles vão receber a vida e vão ser salvos.
né? A Igreja Católica Romana oferece, né? Não, você vai lá e faz uma missa de 7º dia e essa alma paga no purgatório, você lá deixa uma graninha lá para o padre lá e está tudo bem, né? As igrejas evangélicas hoje também estão oferecendo outras maneiras. Não, nós vamos fazer um culto de libertação aqui, né? Então nós vamos fazer, né? Ele nega essas outras coisas, mas ele faz a mesma coisa. Não tem jeito, não tem escapatória, ele está dizendo, é assim, quando Deus agir tem duas ações, ou ele salva o que crê, ou ele condena o que não crê. Esse é o resultado final. E olha só, para o que crê, versículo 12 e versículo 13 encerra, esse vai dar muito fruto. Olha só que lindo. E será naquele dia que o Senhor debulhará seus cereais, desde as correntes do rio até o rio do Egito. E vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. É assim. Há uma promessa sobre a vida desse povo que um dia vai voltar a crer. Aqueles que creem, aqueles que decidirem por Jesus, um dia eles ouvirão. O Apocalipse ele diz isso para a gente, fala desse tocar, dessa trombeta. Na verdade é que essa trombeta não é aquela trombeta de prata, né? Não é aquela trombeta que Moisés mandou fazer lá em Números capítulo 12, né? Ele fala da trombeta de prata que eles tocavam. Não, isso aqui é o shofar. É um chifre, né? De carneiro, que era tocado. Isso, a primeira vez que isso aconteceu foi lá em Êxodo capítulo 19, né, quando eles tocam aquilo como um chamado para a reunião, para receber a presença de Deus. É esse tocar, o tocar desse shofar, esse som. Hoje em dia tem muita igreja, né, que faz aquele culto, vamos fazer e toca o shofar, querido. Né? Entenda uma coisa, nós não precisamos fazer essas coisas, como eu disse, nós não temos que seguir tradições judaicas, nós temos que seguir o nosso Senhor Jesus. E o tocar do shofar do crente hoje não é soprar um chifre de carneiro. O tocar do shofar de um crente hoje é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Porque hoje o que chama as pessoas a se reunir com seu Senhor é o Evangelho da salvação. Amém. Aleluia. Aleluia. Não adianta você ir lá na loja hoje, lá evangélico, comprar um sofá. Você pode até comprar porque você acha bonito, a decoração, você acha bonito o som. Na sua casa você pode fazer uma sinfonia de sofá, não tem problema. Dá para o seu filho, para sua mulher, e vocês fazem uma cornetada, não tem problema. Mas isso não vai chamar mais Deus para a sua casa. Não vai fazer sua casa mais santa. Não vai derrubar Satanás. Não há nenhum poder no chifre. O chifre era a única maneira naquele tempo, que hoje em dia a gente tem a internet, tem o telefone, recebe o alerta. Naquele tempo era o alerta, era o telefone da época. Quando ele chamava, todo mundo se reunia, porque o poder está na glória de Deus. E hoje Deus se revela através da sua palavra. E quando você prega no Espírito a palavra de Deus, as pessoas creem e são salvas. Então naquele dia no milênio, não vai ser agora, a igreja voltando com o Senhor Jesus Cristo vai voltar ao tocar de um chofar. Porque ele sabe o que isso significa. Deus vai enviar os seus anjos. Apocalipse diz isso, das trombetas, do tocar do shofar. Um dia os anjos virão adiante da igreja do Senhor Jesus, anunciando a chegada da santidade sobre a terra. Então os povos crerão e se reunirão e buscarão o Senhor Jesus. Israel será restaurado, porque Deus cumpre as suas promessas. Deus é um Deus de segunda chance, um Deus de misericórdia. E ele mostra aqui no capítulo 27, há uma nação que ele estava julgando naquele momento, que a ira dele não duraria para sempre. Eu não sei a sua condição hoje. Talvez você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, você continua caído no pecado e você diz, para mim não tem jeito. Querido, para Deus tudo tem jeito. Você só precisa hoje crer, se arrepender. E se você hoje crer no nome do Senhor Jesus, Ele te salvará. Ele vai mudar a sua vida.
Aleluia. Igreja, você que o conhece, leve a palavra de Deus. Sopra esse chofar. Pai, em nome de Jesus, hoje diante da Tua palavra eu oro e eu peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor possa mover a Tua igreja, Deus Pai, a não ser a igreja apenas dentro de 4 paredes. Aqui nós declaramos que Te amamos, aqui nós declaramos que Tu és o nosso Senhor, aqui nós declaramos, Senhor, que Tu és o Deus da guerra, aqui declaramos que Satanás está derrotado e caído, Deus Pai. Mas nós queremos declarar isso, Senhor, com a nossa vida, todos os dias, no nosso trabalho, Senhor, no meio dos nossos familiares que ainda não Te conhecem, no meio, Senhor, dos nossos vizinhos, Senhor. Senhor, nós queremos, Senhor, com a nossa vida, Te mostrar aquilo que cremos. Por isso, Senhor, muda o nosso coração e ajude-nos, Senhor, com coragem a testemunharmos, Senhor, da Tua palavra. Senhor, eu oro, Senhor, pela salvação daquele que hoje me ouve através da internet ou aqui neste lugar. Que neste momento o Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, venha trazer convicção ao seu coração de que ele precisa de um Salvador. Que ele possa hoje crer no Teu nome, se arrepender dos seus pecados e receber a presença do Espírito para que tenha vida nova. Senhor, faça um milagre em nós nesta manhã e seja para Ti o louvor, a honra e a glória em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz amém. Amém. Glória a Deus. Eu